Continuidade ao nosso vídeo, só uma curiosidade aqui para a gente concluir sobre o cone e o cilindro, que eles têm características, né, como nós podemos ver daqui a pouco, a gente vai ler, eles têm características de um políedro, só que como ele tem algumas partes arredondadas, eles são considerados não políedros, tá? E só para complementar a aprendizagem, vamos ver a diferença também, certo? Nós estamos vendo aqui do cone e do cilindro. O cilindro ele vai ter duas faces planas, né? A de cima e a de baixo. Já o cone ele tem apenas uma e a outra pontiaguda, tá bom? Agora vamos estudar mais figuras geométricas e diferença entre elas. Voltando para os políedros, nós podemos observar aqui, certo? Nesse políedro aqui, ok? Que ele é um prisma, tá bom? Certo? Ele vai ter seus vértices, suas arestas, suas faces. Aqui é o molde dele, recortado, né? Para depois ser montado e colado, tá bom? Aqui é um outro exemplo de prisma. E até o cubo também é exemplo de prisma, tá? São exemplos de prismas. E qual é a diferença entre pirâmide e prisma? Como nós estamos vendo aqui. Prisma e pirâmide. Qual seria a diferença entre eles? Olhando essas figuras, vamos pensar um pouco. Observe o grupo A e observe bem o grupo B. Qual diferença e semelhança nós podemos encontrar nesses dois grupos? Se a gente observar bem, tem diferenças e tem semelhanças, tá? Bem, vamos lá para o prisma, né? Em um prisma, há duas faces poligonais de mesma forma e tamanho que recebe o nome de base. A classificação de um prisma depende muito, certo, do nome do polígono de suas bases. Como nós estamos vendo aqui, base de cima, base de baixo. O que são poligonais? Poligonais vem de polígonos. Polígonos é a quantidade de lados que é formada a figura, certo? Essa figura, por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. É um hexágono. Então eu chamo esse prisma de base hexagonal. Já aqui eu tenho 4 lados. Seria um quadrado ou um cubo. Eu chamo de prisma de base quadrada. Já nesse outro exemplo aqui, certo? É um prisma também, mas de base triangular, porque eu tenho 3, olha só, 1, 2, 3 lados. Então é um prisma de base triangular. Então a classificação do prisma, lembrando, prisma tem duas bases iguais. Tanto a de cima quanto a de baixo, com a mesma quantidade de lados, tá? Essa é a diferença do prisma para a pirâmide. Já a pirâmide ele vai possuir apenas uma base poligonal, que é a de baixo, ou a de cima. A outra, ela é pontiaguda, como vocês estão vendo aqui. Ela tem uns encontros, certo, das arestas. Os vértices se encontram aqui, ó. Aqui as arestas, certo, ó. Vão se encontrar aqui em cima formando, certo, uma base pontiaguda e não igual à base de baixo. Essa é a diferença mais clara entre pirâmide e prisma. Revisando para vocês, né? O nome dos prismas vai depender muito também o nome das pirâmides, né? Mas vai depender muito das suas bases, né? Se a base tiver 5 lados, vai ser pentagonal. Se tiver 6 lados, hexagonal, né? Se tiver 7 lados, octagonal. E aí vai de acordo com os polígonos das suas bases, tá bom? Já a pirâmide, como nós podemos ver aí, certo? Em uma pirâmide, todas as faces laterais possuem formato triangular, ou seja, essas faces aqui da pirâmide, né, laterais, como nós estamos vendo aqui, ó, certo? Todas elas vai ter formato triangular. Aqui também a gente pode observar, certo, nessa outra figura, todas as laterais de forma, olha só, triangular, como aqui também está sendo formado, certo? Ó, todas essas suas laterais, tá bom? Essa é a característica principal da pirâmide, né? Ao contrário do prisma. O prisma, ele não vai ter, certo, todas as suas laterais triangulares, ó, não tem. Ah, aqui é um triângulo, mas esse triângulo aqui, se você observar, está na base. As laterais dele aqui, ó, entendeu? Vocês estão vendo aqui, não é triangular, certo? Já o prisma vai ter essa característica, tá bom? A identificação da pirâmide, né? Como eu disse, a classificação da pirâmide ou de uma pirâmide depende também do nome do seu polígono, igual ao do prisma, né? Aqui é uma pirâmide, mas como eu chamo ela? Pirâmide de base 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 lados, é um polígono de 6 lados, é um hexágono. Então aqui seria uma pirâmide de base hexagonal, ok? Bem, meus amores, aqui a gente vai estar concluindo, certo? Mais um vídeo de figuras geométricas espaciais, onde a gente viu o que são polídros e não polídros, a diferença entre prismas e pirâmides, certo? A diferença também entre cilindro e cone e todas as suas formas, tá bom? Qualquer dúvida, estaria aqui à disposição de vocês para a gente estar aprofundando mais o conhecimento, certo? Eu vou mandar algumas tarefinhas, algumas figuras para a gente estar relembrando esse conteúdo, tá bom? Um abraço a todos. Bom dia.